Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, Bitcoin acima dos 100 mil dólares. Enfim, chegamos e rompemos os 100 mil dólares. Mas a pergunta que fica agora é, até onde vamos? E existe ainda oportunidade? Será que você chegou tarde? Será que dá para comprar altcoins? Será que dá para comprar Bitcoin? E aí, será que só vai ganhar dinheiro quem comprou lá atrás? E para você que comprou lá atrás, o que você pode projetar? É isso que eu quero responder nesse vídeo, então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, obviamente, eu vou pedir para você deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Separei alguns ativos e a gente vai fazer uma avaliação. Mas amanhã é sim dia de ativos novos a serem avaliados, porque eu já vou dar um spoiler. Tem sim muita oportunidade ainda. Sim, você não chegou tarde. Então, comentários estão abertos para você. Bom, vamos falar do Bitcoin rapidamente e a gente vai discutir sobre a real movimentação futura e vamos falar. Será que você chegou tarde? Eu já dei um spoiler, mas a gente vai mostrar com base de fato por que você não chegou tarde, porque você ainda tem chances sim de ganhar bastante, se você se posicionar em bons projetos no momento correto. Bom, Bitcoin. Tivemos um rompimento dos 100 mil dólares, maravilhoso. E agora, o que é necessário para que a gente tenha confirmação? A gente tem que olhar para o gráfico diário e hoje, 21 horas horário de Brasília, a gente tem que ver o candle romper de fato. Ou seja, ainda não temos a confirmação de rompimento, que só virá quando? Hoje a gente precisa fechar acima dos 100. E amanhã, acima da máxima do dia de hoje. A máxima do dia de hoje foi 104.700, vamos arredondar para 105 mil dólares? Pois bem, para que a gente tenha um rompimento confirmado e que isso aqui seja, de fato, um triângulo ascendente que vai abrir mais acelerações, precisamos hoje fechar acima dos 100 e amanhã fechar acima da máxima do dia de rompimento. Com isto temos o quê? Rompimento confirmado. E o que tudo indica, se a gente fechar hoje e amanhã acima dessa área, o semanal tem grandes chances de fechar com um pivô novo de alta. Semanal fechando acima dos 100. Maravilha! Então a gente já sabe o que é necessário para ver este movimento. Mas até onde a gente pode ir? Eu gosto de olhar para projeções específicas que a gente já trouxe no passado. A primeira projeção que eu gosto de apresentar é porrada, bandeira de alta, porrada. Ou seja, a gente tem pós-rompimento da bandeira, projeção lá nos 150 mil dólares, acima dos 150 mil dólares, como você pode verificar aqui. Então a gente está mirando lá em cima. Maravilha! Então projeção da bandeira de alta que foi rompida é 150 mil dólares. Projeção gráfica. Projeção de Fibonacci. Vou puxar o semanal e a gente traça do último fundo ascendente também mensal até este topo. E a gente tem alvos. Pera. Estamos alcançando o segundo alvo de projeção, extensão, na verdade, de Fibonacci. Lembra que a gente falou? Enquanto a gente não perder a faixa de 38,2, 55 mil dólares, a gente segue numa bandeira de alta, a gente segue em um movimento de aceleração. Você que me acompanha há bastante tempo, sabe que a gente encheu o saco sobre isso. E o que de fato aconteceu? Tivemos o rompimento. Primeiro alvo era 87, segundo alvo
104,622. Praticamente o ponto que a gente bateu hoje. Então a gente atingiu esse alvo. E o próximo alvo? Olha lá, 150 mil dólares. Então seguimos com esse alvo de 150 mil dólares. Só que eu também gosto de olhar o indicador de P-Cycle Top, que é um indicador muito bom de topo que nos mostra em todas as vezes que a gente perde a linha, ou seja, a média vermelha e a recupera, a gente tem uma busca pela média verde. E a média verde neste momento está indicando, vamos marcar para que todo mundo saiba, está indicando o ponto de 126 mil dólares. Vamos arredondar, 126 mil dólares. Então eu vejo que sim, entre aquele alvo lá de 150 mil, que gosto de enfatizar, pode não ser o alvo final, a gente tem um alvo intermediário aqui em 126 mil dólares. Luan, será que a gente vai bater aqui e vai corrigir? Pode ser que ocorra, a gente vai avaliar correções em momentos oportunos, a gente sempre vai avaliar posteriormente. Mas aqui a gente tem um alvo e uma projeção do que a gente pode ver para o Bitcoin. Então, 126, posteriormente 150. Quiçá valores mais altos. Quanto você acha que o Bitcoin vai atingir neste ciclo? Deixa aqui nos comentários. Luan, e quando a gente fala de correção, será que a gente pode sim ter correções? A gente sempre vai olhar para o movimento como um todo, principalmente do último fundo ascendente semanal, que está aqui, tá, em 59 mil dólares, e a gente vai traçar o Fibonacci. Sempre que o mercado esticar, a gente vai traçar e atualizar o Fibonacci. Então, neste momento, retrações de Fibonacci ficam entre 87 mil dólares, é um valor plausível, sim, 82 e 76. Estes dois valores já começam a ficar um pouco mais distantes. Mas ainda assim, quando a gente está falando de retração para o Bitcoin, a gente tem que olhar para o Fibonacci. Mas o ponto crítico hoje é fechar acima dos 100 mil dólares. Então a gente vai ficar atento a este número. E a gente vai discutir sobre retrações e eventuais oportunidades que sim vão aparecer em uma correção. Em algum momento teremos uma correção? Com certeza. Quando isso vai acontecer? Eu deixei a minha bola de cristal no outro carro, então eu não trouxe aqui para você. Brincadeiras à parte, a gente não tenta adivinhar o futuro, a gente não tenta cravar topo, a gente não tenta cravar fundo, a gente sempre trabalha com plano. Então, eu mantenho caixa? Sim, eu mantenho caixa. E muita gente está me perguntando, quanto você está de caixa? Quanto você está de caixa? Eu estou com caixa de 15%, 85% comprado e 15% em caixa, para um movimento eventual de pullback. Quando vai acontecer, eu não sei, eu não preciso ficar adivinhando. Eu fiz um rebalanceamento leve na minha carteira, me aproveitei de oportunidades em gemas que trouxeram valorizações enormes e estou confortável com a minha exposição para o caso do mercado subir e também muito confortável para o caso do mercado corrigir. A gente não tenta adivinhar o futuro, a gente se prepara. Por isso eu sempre vou trazer para você faixas de Fibonacci, porque em um movimento de alta, correções são naturais. A gente não tenta adivinhar quando a correção vai acontecer, mas quando ela acontecer, a gente está pronto. Combinado? Não é para você tentar adivinhar topo, não é para você fazer short, não é para você apostar na queda. Por exemplo, a gente falou bastante, não fica apostando na queda. Teve gente que falava assim, agora eu vou vender 100% dos meus ativos porque vai corrigir. Como assim vai corrigir? Você tem essa certeza? Você sabe prever o futuro? Você tem a máquina do tempo? Se não é o caso, você não tem que ficar apostando na queda, apostando na correção, que é vendo 100% aqui e espero cair.
Em alt season, em bull market, em fase de descobrimento de preço, isso é impossível, certo? Então o que você tem que olhar? Você tem que olhar sempre para o equilíbrio entre exposição e caixa. Maravilha? Então o Bitcoin, lindo. Ah, mas a dominância está subindo agora, o que eu faço? Isso é perigoso? Não, a gente já falou ontem sobre isso e é natural, por quê? Porque o RSI bateu o diário em sobrevenda extrema. Então, pullbacks podem acontecer. Inclusive, vejo o Bitcoin, na verdade, a dominância entre 57 e até 59. Seria plausível. O que, em uma correção, se ela acontecer, vai te trazer grandes oportunidades nas altcoins. Mas espera aí, Luan. Até agora eu entendi que o Bitcoin pode trazer oportunidade, os alvos e as altcoins, cara, eu tô vendo tudo subir, eu tô desesperado. Será que eu cheguei tarde? Será que já era? Será que eu perdi a minha chance? E do ponto de vista gráfico, a gente não tem essa indicação. Por quê? Olha o Total 3. Total 3, eu vou colocar em vermelho. Total 3 sequer rompeu o topo anterior. O que aconteceu com o Bitcoin quando ele rompeu o topo anterior? Vamos olhar. A gente teve um leve rompimento de topo, blá, 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 blá. Olha o quanto o Bitcoin subiu depois de romper o topo. A gente nem vai considerar aqui, eu vou considerar esse topo aqui. O Bitcoin subiu 42%. Uma pernada direta, ele nem corrigiu. Se a gente falar do último topo, de fato, quando a gente teve a confirmação, a gente está falando aí de 51%. E a gente está falando do Bitcoin, um ativo de 2 trilhões de dólares de market cap. O Total 3 está em 1,1 trilhões, ou seja, esses aqui são as altcoins. Essas aqui são as altcoins. Você tem aqui a indicação do quê? Do valor de mercado das altcoins, excluindo o Bitcoin e, obviamente, excluindo o Ethereum. Então, a gente sequer começou uma aceleração. A gente teve, sim, uma pernada de alta. Poxa, ela não foi importante? Foi, obviamente, importante. Mas esta é a fase apenas de recuperação. A gente pode, sim, falar de tendência de alta e fase de descobrimento quando a gente rompe o topo. Deixa eu puxar aqui colocar uma seta aqui, ó. Quando a gente romper o topo, a gente tem aquela fase em que não existe mais resistência para o preço. Se a gente não tem resistência para o preço, o valor de mercado das altcoins tende a acelerar de uma forma muito mais fácil. Valor das altcoins acelerando, ou seja, altcoins acelerando muito. E a gente consegue ver o mesmo no Others, que é o market cap total sem o top 10. Sabe aqueles top 10? Solana, Ethereum, XRP. Tira esses caras. Joga o top 10 fora. O que você tem? Os ativos, que são os grandes alfas, mas não aqueles gigantescos. A gente tem os mid caps, gemas e microgemas. E a gente também não teve a fase de descobrimento ainda. Tivemos valorização? Sim. Foi muito boa? Sim. Mas a gente tem ainda muito espaço pela frente. E a gente tem um padrão de xícara aqui, que não foi ainda totalmente confirmado. A gente teve a primeira semana, estamos entrando na segunda semana, que é a semana de confirmação. E que pode dar o gatilho de aceleração, porque o alvo deste padrão aqui está aqui. Em 1,8 trilhão de dólares para o Others, ou seja, para toda aquela massa de ativos que não estão no top 10. E a gente pode falar, neste momento, somente para todos, quando a gente pega todos os ativos, a gente está falando aí de 300%, ou seja, a gente tem um potencial muito grande. Lua, quanto que subiu nesses últimos dias? Subiu 200 bilhões. Quanto que a gente tem de potencial para subir? A gente tem o potencial de subir mais 1
1,4 praticamente trilhões. Deu para você entender o tamanho de alta, a quantidade de dinheiro que pode entrar no Others, ou seja, nas altcoins que estão fora do top 10? A gente pode ter uma valorização aqui gigantesca. Vou repetir, quanto que subiu aqui em dinheiro? 223,4 bilhões. Quanto que a gente tem para atingir o alvo? Presta atenção. A gente está aqui, eu vou puxar daqui, eu acho que eu já estava roubando, será? Estava roubando um pouco, mas a gente ainda tem 1,4 trilhões, praticamente. Será que eu estava roubando muito? Deixa eu ver. Deixa eu puxar aqui. Não, não estava não. Ah, nem subiu tanto assim. Então a gente tem 1,4 trilhões ainda para subir de acordo com essa projeção. Então a gente subiu 200 bi, tem 1,4 tri para subir. Subiu 200, falta 1.400. É esta a consideração que você deve fazer. Ah, mas isso é uma certeza? Obviamente que não. Não existe certeza, garantia nesse mercado. A gente está projetando aqui com base em uma projeção do Bitcoin, em uma projeção de queda na dominância. A gente está colocando aqui um cenário bullish no Total 3 e, obviamente, a gente está tendo uma base gráfica para trazer este estudo. Mas o que o estudo nos mostra é que, calma aí, tudo pode ter subido, não é verdade? Só que a gente está apenas no começo. É isso que eu estou enxergando. Por isso eu estou falando. Você tem ainda tempo hábil? Tem. Tem muito tempo hábil? Não. Mas ainda sim é tempo de investir. E aí você tem que avaliar. Você tem uma exposição e você está migrando para altcoins. Você tem uma exposição muito confortável já em altcoins e está deixando só um caixa. Ou você tem zero exposição. Qual a estratégia que você tem que seguir? Você deve sim se preparar, estudar de forma intensiva agora para poder tomar uma decisão, seguir uma estratégia, uma metodologia, que é justamente o que eu entrego no Grupo Premium, Grupo do Desafio. Plano. Eu tenho um plano de DCA. Hoje eu vou fazer uma aula ainda mais detalhada acerca do DCA para este momento. Você tem acesso a metodologias, a estratégias. Você tem acesso à minha carteira, aos meus trades, tudo aquilo que eu estou fazendo, tudo que eu vou fazer, quais são meus planos, onde eu estou querendo chegar, por que eu investi em um determinado setor. Você tem acesso a diversas aulas que te dão base. Base. É isso que você precisa para tomar uma decisão inteligente neste momento. Aquela ampulheta, sabe que a areia vai caindo? Ela está correndo. Quando a areia cair totalmente, acabou. Vai chegar esse momento ainda, mas ainda não chegou. Mas você tem que investir em conhecimento. Então, se você está buscando conhecimento, além de suporte 1-1 comigo, seu lugar é no Premium e Desafio, 2 grupos fechados, em que eu apresento 100% do que eu faço, com todos os planos. Custando pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício, com uma parceria com a BitJet que chega junto e te disponibiliza um desconto, ou seja, você ainda conta com um desconto adicional, você pode sim investir no seu conhecimento, porque conhecimento fica, e conhecimento é poder, e poder é dinheiro. Se você quer mais informações, basta você acessar este grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Vai lá na última mensagem desse grupo, vai ter um @oficial no FX. Clica nesse arroba e um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Temos oportunidades ainda? Sim. Temos muito pela frente? Na minha humilde opinião, sim. A gente tem bastante pela frente. Vamos olhar o Bitcoin e vamos atualizar neste grupo, o grupo geral, que você também deve participar, porque eu trago muitos insights neste grupo que é gratuito.
Bom, falamos do Bitcoin, falamos da dominância, falamos do Total 3 e do Others. Temos oportunidades ainda de se expor. Não chegamos tarde. Mas o que você quer saber é dos ativos. Então a gente vai analisar alguns hoje. E eu quero ativos, eu quero que você coloque aí nos comentários, ativos diferentes. Analisa a Avax, analisa Solana, analisa Ethereum. Eu já venho analisando isso aí sempre. Vamos analisar alguns ativos que você está enxergando um mega potencial. Vamos fazer o seguinte, melhor até. Pensando agora, hein? Sem script. Coloca gemas que você quer que eu analise. Cara, essa gema aqui é espetacular, blá, 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 blá. Coloca aí. A gente vai analisar. Por quê? Porque quem gosta do risco pode ficar interessado. E eu sei que você muitas vezes gosta de um risco. Já tem uma carteira consolidada também, quer um risco um pouco a mais. Vamos analisar as gemas amanhã. Sextou com gemas? Maravilha, hein? Vou até já colocar esse vídeo pronto. Que tal a gente fazer toda sexta análise de gemas? Sextou com gemas. Tá aí um ótimo nome. Vamos colocar isso para amanhã. Vou até anotar, espera aí. Eu vou anotar. Sextou com gemas, porque eu gostei bastante. E você, enquanto isso, vai colocar aí as gemas que você quer que eu analise. Eu não vou nem cortar, isso aqui tá como se fosse uma live. E a gente vai fazer dessa forma. Pois bem, vamos falar em gema então, né? Vamos começar com gema? Gema! Fame AI. Quem se lembra desse ativo? Uma plataforma de inteligência artificial que cria um avatar seu na rede social e pode interagir com seus clientes e tudo mais. Bom, geminha com valor mínimo. Cunha descendente. Fiz compras aqui, fiz compras nessas faixas inferiores. A gente acompanhou. Muita gente começou a falar, e preste muita atenção no estudo. Estudo é muito importante para você ter base. Por quê? Muita gente começa a olhar e ter base no que comentário de Twitter. Não, porque é esquema, é esquema. Tudo que cai é esquema, já percebeu? Tudo que sobe é maravilhoso. E eu amo olhar para ativos que estão falando que é esquema, ou seja, que é fraude, que é golpe e tudo mais. Por quê? Obviamente a gente tem muitos que são, mas se você faz uma boa análise e as pessoas estão minando, eu vou ficar muitas das vezes, se tiver base, óbvio, muito mais bullish. Por quê? Porque quando todo mundo está desistindo, é historicamente o melhor momento para comprar. Então a gente viu esse ativo em queda e explodiu. Várias pessoas me pediram este projeto. Vou comprar agora? Obviamente que não. Você não vai me comprar agora depois de uma vela de 3 dias de nada menos do que 156%. O que você pode fazer? Ou você aguarda uma retração, e a gente já está se aproximando da faixa de 0,38, tá? Então 78, 67, 56, ou no mínimo você vai fazer um DCA. Dollar Cost Average, compras escalonadas, certo? Então, preste muita atenção quando ninguém está de olho. Combine isso com um padrão gráfico que está fazendo sentido e se posicione. Agora, todo mundo quer se posicionar. Você aguarda a correção. Quando todo mundo fala, agora já era, é pump and dump. E aí, obviamente, se você estudar o projeto e entender que ele é ótimo, aí você faz a sua compra em faixas de retração de Fibonacci ou até fazendo um DCA. Gala Games. O projeto horrível, morreu, oh meu Deus. Foi pro espaço. E agora? Eu não compraria agora nem pensar. Por quê? Simples. A gente teve uma valorização estrondosa, saiu de 16 para 67. Absurdo. Mas é por isso que eu não compraria? Não, porque ele está muito próximo de uma resistência. Então aqui eu olharia sim para uma correção, principalmente para esta faixa aqui, tá?
47? Talvez não, porque ele subiu bastante. 41,36 ou depois de um rompimento nesta faixa, tá? Então, dê uma olhada, acompanhe, mas aqui, nesta área, próximo dessa resistência muito importante, eu não vejo que seja o melhor momento. Pendle, idem. Não adianta, vai comprar Pendle aqui? Ah, Lua, por que não vai comprar Pendle aqui? Não é um bom projeto? Uma coisa é o bom projeto, vou fazer um DCA. Outra coisa é gatilho gráfico. O que a gente tem que prestar atenção? Tem que prestar atenção nisso. Nisto aqui, ó. Meu Deus, eu não consigo puxar. Agora foi. Isso aqui é uma resistência. Entendeu? Não tem o que fazer aqui. Você vai comprar uma resistência? Não. Você vai aguardar ou um pullback. Pullback para onde? Pullback. Ou você vai aguardar um rompimento e teste. Não adianta querer comprar uma resistência e achar que você vai ter o melhor risco-retorno do mundo, porque você não vai, esse é o pior risco-retorno do mundo. Por que aqui é bom e aqui não é bom? Não é o mesmo local? Teoricamente, sim. Só que uma vez que a gente rompe um paredão, este paredão vira um suporte. E é aí que você tem que ficar de olho. Não é aqui, é aqui. Aí beleza, aqui você tem uma maior probabilidade dele buscar faixas superiores. Por isso que quem compra aqui e amarga uma correção aqui começa a ficar desesperado. Porque compra a 7 dólares, o ativo pode vir a 4, 3,80, quase 50% de queda. Muitos vendem aqui, a gente compra aqui e a gente surfa a valorização. Então, tem que saber sim quando comprar. Mesmo um ativo muito forte, muito bom, quanto o Pendle, certo? Shy. Interessante, acelerou, agora você já sabe a minha visão. Gatilho gráfico não adianta. Ah, mas eu vou ter que esperar a correção. Você não tem que fazer absolutamente nada. Você faz o que você quiser. Eu olho para um ativo como esse e eu vejo. Se eu quiser ele muito de paixão, ó meu Deus do céu, eu preciso de Shy, o que eu vou fazer? DCA. Se não é o caso, se eu tenho uma carteira consolidada, eu estou confortável, eu aguardo. Por quê? Ele saiu de 0,16, ele está a 0,42. Isso impede que ele vá para cá? Não. Mas se eu estiver muito bem posicionado com a minha carteira, eu posso me dar ao luxo de quando ele começar a corrigir, eu traçar o Fibonacci e aí sim pegar o mesmo. Vamos dizer que ele pare aqui, esse seja o topo. Eu vou olhar para 0,33 a 0,26. Eu não vou comprar aqui, eu vou comprar nessas faixas. Aí aqui eu posso começar um DCA, se eu estou bem posicionado. Por quê? Porque daí ele está numa faixa de retração. Eu não fico de fora caso o mercado faça uma retração leve e vá para o espaço. Eu me posiciono, entendeu? Shiba, muita gente gosta de Shiba. O que a gente tem aqui traçado? Não adianta, é correção. Aqui é correção. Tem alguns projetos que você vai olhar e vai falar, opa, interessante. Outros não adianta. Eu acho engraçado muitas das pessoas que falam assim, pô, todos os projetos vai aguardar correção? Eu estou fazendo uma análise gráfica. Eu não tenho como chegar para você e falar, compre. Como é que eu vou chegar para você e falar assim? Tem gente que faz isso, eu não vou fazer, tá? Vai falar assim, ó, compra aqui. Nossa, tá batendo aqui, ó, vai subir muito mais. Tudo bem, pode até subir muito mais, mas se corrige 50%, você está consciente desse risco? Quando você corrige, quando você compra depois de uma correção, você se posiciona muito melhor. Não, eu não quero correção. Poxa, maravilha. Dollar Costing Average. O que é isso, gente? Compra escalonada. Dá um Google aí. Você escreve DCA Mercado Financeiro. Vai aparecer para você. Cada explicação detalhada que fica maravilhoso. Então, não adianta você ficar bravo com o mensageiro. Eu sou um mensageiro. O que a gente tem que ver? Se Shiba abriu o gráfico aqui, agora sim. Eu vou falar para você comprar aqui, olha só. Eu não tenho como te falar para comprar aqui. Ah não, mas Shiba é maravilhoso, vai valer 700 bilhões de dólares. Bom para você. O que você tem que olhar é,
para a estratégia. Chegou agora, quer comprar Shiba? Aqui é o pior momento do ponto de vista de risco-retorno. Por quê? Porque a gente puxa o Fibonacci, sendo legal ainda, tá? A gente puxa o Fibonacci aqui, do fundo ao topo. E a gente tem áreas 26, 24, 22. A gente está falando de quase 50%. Se a gente for conservador, na verdade agressivo aqui. A gente está falando 32%. Tá? É muita coisa. Faz uma enorme diferença. Esperar uma correção ou o rompimento. Beleza? Então, aqui não tem o que fazer. Paul, outro cara aí que acordou. Ah, vou acordar. Todos os ativos antigos estão acordando e várias gemas estão dormindo. Por isso, amanhã vai ser o Sextou com Gemas. Coloca a gema aí, porque tem muita gema que está dormindo. Eu comprei 2 hoje. 2. Então, ainda tem oportunidade sim. E eu mostrei lá para o time Premium. O que a gente vê aqui? É simples. Você vai abrir rompimento de linha de tendência de baixa. Maravilha. Como é que está o Fibonacci? O Fibonacci não. O RSI. A gente está chegando numa faixa extrema. Ainda tem espaço? Tem. Batemos uma resistência. Se o mercado pensar em desacelerar, você pode ter um problema. Por quê? Porque a gente subiu nada menos do que 160%. Não é um projetinho pequeno. Isso aqui é Polygon Matic. Tá? O que a gente tem que olhar? Não teve correção. Então a gente está subindo a gente pode considerar aqui também 1, 2, 3, 4, 5 semanas ininterruptas. Aqui, enquanto ele não romper esta resistência na casa de 0,77 e a mesma resistência de quando era Matic, o que a gente vai ver? Correção. Então não rompeu a resistência, primeira correção. Começa a ser interessante. 5800, 52, 47. Teve o rompimento? Aí tudo bem. Aí maravilha, abre espaço para uma oportunidade mais interessante aqui com uma maior probabilidade de alta. Mas, por enquanto, esquece. Jasmine. Quanto a gente falou de Jasmine? Agora todo mundo quer comprar Jasmine. Olha só. Quanto que a gente falou aqui, ó, finalzinho do mês passado. Tá aqui, ó, dia 11, dia 18. A gente falou teste, ó. Teve um pseudo rompimento, teste com round bottom, depois de um período de acumulação e uma tendência de alta, isso aqui pode levar a uma aceleração. Se você tiver de olho, pode avaliar um DCA ou até uma exposição em compra. Pode voltar nos vídeos das semanas que a gente falou sobre isso. E aí o que o mercado faz? Começa. Saiu notícia também, catalisador positivo, acabou. Vai comprar aqui? Me desculpa, eu não vou comprar aqui. Eu não vou falar compre aqui. Mas ele não pode fazer isso aqui? Pode. Subir mais 10 vezes? Pode. Não é isso que está indicando este cara aqui? Sim, que os ativos estão baratos. Mas ainda assim, não adianta eu ficar cego. E eu vou ser extremamente sincero, isso vai acontecer cada vez mais. Por que eu estou fazendo então um vídeo com vários projetos que ou você aguarda a correção ou você faz um DCA? Para te mostrar de forma prática que quanto mais tempo você levar e você não entender que você está com oportunidades, pior vai ficar. Você tem oportunidades? Tem. Em todos os projetos? Não, é muito diferente do mês passado. Então agora você tem que escolher os projetos com muita cautela. Só que ainda tem, obviamente, ótimos projetos que não fizeram este movimento explosivo. Aqui está um exemplo. Ah, mas a gente está se aproximando de uma resistência. Tudo bem, só que essa aqui é uma gema. Uma gema, ela tem o potencial, não estou falando para você comprar nem vender, eu estou te dando um alerta. Gemas podem fazer isso daqui. Amanhã você pode acabar vendo este movimento. E o que a gente tem que olhar? Primeiro projeto, estuda o projeto, avalia o projeto, entende o projeto. Gostei do projeto. Este pode ser um ativo que, se você gostar, pode fazer um DCA.
Ah, começou a romper. Começou a romper, aí pode ser aquele tiro forte que acontece nesse tipo de projeto. Eu quero te dar um exemplo específico, deixa eu ver. Comprei um projeto aí recentemente. Geminha de game. Comprei aqui, ó, nesta área aqui. Projeto, pum, porrada. Chegou a quase 200%. Eu me mantenho no projeto. Se inclusive o projeto voltar para esta área aqui, ó, eu vou aumentar a minha exposição. Por quê? Porque eu vejo um potencial específico, de acordo com o meu portfólio, de acordo com os setores que eu estou investindo. Entendeu? Então, um monte de projeto está em faixa de buy zone. Se você puxa o Fibonacci aqui, ó, deu para entender? Isso aqui já foi e está numa faixa de acumulação. Poderia cair até 0,023? Poderia. O que para mim vai ser extremamente oportuno. Só que ele está acumulando e rejeitando, adivinha onde? Na área de Fibonacci. Tem vários ativos que já estão desta forma. Então, o que você tem que lembrar é, não adianta você querer comprar um projeto que está aqui, renovando máxima do ano. Você tem que olhar para projetos que estão aqui, estão pelo menos aqui. Lina pode ser um desses projetos. Estudo o projeto, avalia. Vejo com um potencial. Lina é uma gema. Avax, mesma coisa. Vai fazer o que aqui com a Avax? Vai comprar a Avax aqui? Você teve oportunidade de comprar a Avax aqui. Não tem oportunidade clara, pelo menos para mim, desculpa. Do ponto de vista gráfico, gatilho gráfico, eu não vou comprar resistência. Eu posso sim, se eu enxergar a Avax com um ótimo projeto, iniciar um DCA, pô, show de bola, isso é possível. Agora, comprar aqui, não adianta. Tá aqui já o desenho. Render, $10. Quanto a gente falou de render aqui, ó, nesta correção aqui, ó. Quando estava aqui, eu fui lá e porrada. Por que eu comprei render quando ele estava despencando? Foi uma queda descomunal. Eu comprei muitos projetos no dia 5 de agosto e posteriormente no começo de setembro. E obviamente eu mostrei para todo mundo. Eu vim aqui falar e eu detalhei cada um dos projetos que eu comprei para o Premium e Desafio. O que eu venho fazendo ainda, porque a gente segue comprando bons projetos que ainda não voaram e que estão dentro da narrativa que eu estou investindo. Eu falei, e sabe o que falavam? Render vai a zero. Eu tenho inclusive vários prints que eu vou trazer aqui ainda de comentários. Pô, tá comprando um lixo, isso aí já não vai subir quando eu tava aqui. Só deste ponto até o topinho de hoje. Está falando de 246% em um projeto que é grande. Só que ele está longe ainda de entregar o seu total movimento. Por quê? Porque a gente segue, ó só, de olho nas projeções. Então, quem acaba se beneficiando? Bons projetos. Render está a 10, chegou a bater quase 12. E agora? Agora você tem aqui, ó, 8,94 a 7,10. Ontem, estes valores já eram um pouquinho mais baixos. Agora, acaba sendo um valor um pouquinho mais alto. Mas ainda assim, se ele voltar para este ponto, eu, inclusive, vou comprar. Por quê? Porque eu quero ter uma maior exposição. Pode fazer sentido, inclusive para equilibrar a carteira. Pô, eu vou comprar aqui. Olha só, aqui é um paredão. Eu vou comprar aqui? Eu não vou comprar aqui. Ou eu compro pullback, ou eu compro rompimento. Ainda mais se eu cheguei agora. Eu tenho um preço médio em render maravilhoso. Só que não é por isso também que eu vou pular de cabeça. Então, existem grandes oportunidades e as oportunidades estão aparecendo e algumas estão desaparecendo. E muita gente está batendo, presta muita atenção, em ativo que é bom e pode subir muito? Pode. Só que, olha só, presta atenção, só estão batendo, e eu fiz questão de atender a pedidos assim, repetitivos, do pessoal, só está querendo esses projetos. Você tem que olhar para projetos base
equilibrar sua carteira e depois olhar para projetos que não foram embora. Para projetos que não foram embora. Porque de nada adianta você comprar só projeto que já esticou, aí corrige 50%. Ah, mas não vai ter correção. Não acredite nisso, meu amigo, porque o mercado corrige. O mercado corrige. E quem ganha dinheiro de verdade é quem compra quando ninguém está falando, quando ninguém está de olho, mas compra com base. Não é para comprar qualquer coisa. Eu lembro que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer com base no gráfico. Faz a sua própria análise, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.